O Ministério da Cultura apresenta a Mostra Arte.on, né? Hoje conversando com o Thomas Lins, propositor do projeto Arte Respira. A Mostra Arte.on, ela é viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe, o patrocínio da Adame, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, AgroSul Catarinense, Via MAC e Dicomp. A realização é da Bienal de Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Então, eu sou Simone, uma das coordenadoras do festival, e seja muito bem-vindo, Thomas. Um prazer falar com você. Obrigado pela recepção. Prazer é meu. Felicíssimo em participar desse projeto. Maravilhoso, adorei a proposta e vamos lá. Que bom, obrigada, Thomas. Então, a dinâmica um pouquinho das conversas é a gente, né, conhecer um pouquinho você, conhecer o teu trabalho, enfim, e depois a gente falar da obra, tá? Então, Thomas, eu acho que você é gaúcho, né, de Santa Maria. Isso. Então, conta pra gente um pouco, né, qual que é a tua trajetória, com o que você está se dedicando nesse momento, conta pra gente aí. Bom, acho que está muito intrínseco desde o início até chegar nessa obra, né, no Arte Respira. Então, vou comentar um pouquinho como foi todo esse processo. Desde pequeno, eu trabalho com objetos para criação de cena, desde a infância mesmo, assim, da pré-escola. E esse fazer teatral, né, amador, assim, na escola, a partir de objetos, me acompanhou a vida inteira. E eu não tinha o aprofundamento, né, para falar sobre, mas ele estava sempre lá. E depois, quando eu fui chegar na academia mesmo, que as orientações e os direcionamentos, né, eu fiz artes cênicas direção, né, direção de artes da cena, fui instigado a entender com profundidade o que eram esses objetos que estavam sempre tão presentes na minha vida e nas minhas criações. E a gente conseguiu chegar, então, nos denominadores comuns, que são os objetos catalisadores de cena. Meu TCC foi o encenador dramaturgista, né? E esse processo de criar dramaturgia a partir das respostas dos indivíduos atores, né? Que, no caso, eu trabalho com atores e não atores, mas isso a gente entraria numa outra discussão. Mas os objetos estavam lá como proponentes de ações, de movimentações e de investigações que dariam o início das movimentações de cena, dramaturgia inicial e depois costura para a gente entender o que aquelas pessoas naqueles lugares gostariam de falar naquele momento. Isso foi um boom assim para minha cabeça, para eu entender, é isso que eu faço. E ter todo o aprofundamento da academia, né, de outros autores e de me embasar cientificamente para seguir outros rumos. E daí eu, enfim, continuei criando dessa forma e fui parar no mestrado lá em São Paulo. E lá no mestrado, o meu orientador me instigou a eu passar por esse processo. Tá, Thomas, muito bem, você faz isso com os teus atores, tá funcionando, legal. Mas e você já passou por isso? E foi uma desconstrução incrível de achar objetos que catalisassem as minhas cenas, as minhas ações. E foi que surgiu o meu monólogo, que se chama Quanto de Ausência a Presença Suporta, e é um monólogo sem fala, sem o uso da oralidade, e com objetos catalisadores que levaram à construção da dramaturgia. E eu estava no meio desse processo quando vem o quê? A pandemia. E eu volto para o Sul. Cancela-se tudo, né? Porque vai ser 40 dias, a gente aguarda ali os 40 dias. E tudo se desconstrói. E daí veio essa necessidade de criar de novo, meu Deus, né? Preciso voltar para a cena. Desistir do mestrado. E não retomou mais. Eu fui fazer outro mestrado depois de patrimônio. Daí fiz outras formações também, enfim, não desisti dos estudos da academia, não. Mas fui atrás dos editais de fomento, né? Foi aquele boom do audiovisual, então eu precisava se transformar e transformar a linguagem teatral para o audiovisual e como fazer isso assim para ontem. E daí chegou nisso, de não negar a realidade teatral desse monólogo, pegar algumas cenas específicas e construir uma dramaturgia para um projeto audiovisual, que é o Arte Respira. E que super fechou, assim, encaixou naquele momento, naquele lugar, assim, de não poder ir para o palco ou de como ir para o palco e como as pessoas iriam se reunir para assistir. E, enfim, tá
tudo isso dentro desse curta-metragem denominado Arte Respira. A situação acabou criando a oportunidade, né? Tipo isso. Mas você também tem outras formações, né? Você é turismólogo, você está se dedicando a patrimônio. Como é que essas coisas estão se entrelaçando aí? Como é que fica tudo É isso? incrível porque, óbvio, a gente não abandona, né? Artista é artista. E Claro. como eu vou encontrando os links nessa nova área, porque o turismo ele trabalha com as culturas dos lugares. Uhum. E para a gente valorizar a cultura, precisa conhecer e precisa torná-la um produto, vamos tomar cuidado com essa palavra. Mas eu, como também artista, eu vou visitar as comunidades, os empreendedores turísticos e dou todo o valor para aquela cultura, porque é a partir deles que o turismo vai se valorizar, vai se desenvolver. Uhum. E eu também pego, como eu tenho a pós em gestão pública e outros estudos também de produção audiovisual, eu acabei juntando tudo isso e digo, vamos investir em turismo, então vamos primeiro olhar para o nosso artista. Uhum. Quais os fomentos que a gente está fazendo para o nosso artista? Eu preciso que ele tenha a arte na praça para os visitantes virem conhecer a nossa cidade. Então eu acabei amarrando tudo de uma forma muito bacana, assim. Então tá tudo lá, tá os objetos catalisadores para ajudar eles a criar, para a gente criar produto audiovisual, para divulgar no turismo, trazer o pessoal para conhecer e todo mundo ganhar com isso. Olha só. Então, você sabe que a Mostra Arte.on também nasceu na pandemia, né? Na verdade, a ideia surgiu na pandemia, aqueles 40 dias que virou uma eternidade, né? E a gente também não via oportunidade de trabalhar e tudo, e falou, bom, né? E bem isso, assim, esses editais de fomento eu acompanhava e também ajudei, né, em fazendo produção estruturar algumas propostas de colegas e tudo. E aí me chamava muita atenção a quantidade de pessoas colocando projetos, o quanto as pessoas estavam produzindo ainda sobre toda aquela, né, circunstância. E eu falei, bom, então, né, vamos pensar aí num projeto para dar mais uma oportunidade dessas produções, né, serem vistas, né, mais um espaço para isso. Na época a gente não conseguiu viabilizar o projeto, mas conseguiu viabilizar agora, né? Então ele tem esse formato muito de pandemia, depois da pandemia, mas acho que também sugere aí um pouco uma reflexão do que ficou de herança daquele período, né? E também revisitar. É claro, não são todos os trabalhos que surgiram naquela época que compõem a programação, mas muitos são, sabe? Como o teu, muitos são. E aí me conta um pouquinho, então, como é que foi o trabalho, né? Um trabalho que me chamou a atenção, né? Um período de isolamento e você criou ele completamente isolado, porque você criou, você atuou, você dirigiu, você produziu, você só não foi o videomaker, mas você fez todo o resto, né? Exato, exato. A gente fala tanto, né, da arte do encontro e daí a gente simplesmente é cortado do encontro, né? Como resolver isso? Uhum. E então foi muito por isso. Eu tinha essas cenas, né, do monólogo. Então eu consegui pegar toda aquela ânsia que eu tinha e construir, bom, vou transformar isso num storyboard. Já tinha a especialização em produção de visual lá de São Paulo também. Então tenho o storyboard, vou ver como eu consigo juntar isso, vi os espaços que estavam desativados, né, por conta da pandemia. Peguei um recurso que teve do FAC, né, que é um fundo de apoio à cultura lá do Rio Grande, que o Rio Grande do Sul estava fazendo naquela época, e consegui pegar e distribuir de ó, fiquei um pouquinho para mim, um pouquinho para o espaço, um pouquinho para o figurino, um pouquinho para tudo, ainda assim pensando, e filmar lá, gravar lá sozinho, e quem assistir vai ver realmente tá tudo isso lá no vídeo de uma forma bem sutil e com toda aquela sem perder minha pesquisa, né, que é a não oralidade, é os objetos catalisadores e essa transpor a barreira da linguagem teatral, mas também a da linguagem, né? Porque como ele não tem o uso da oralidade e da acessibilidade orgânica, que é uma das outras coisas que a gente defende também nas minhas pesquisas. Porque como ele não tem a necessidade de um tradutor de Libras aqui no canto, você se torna acessível visualmente a obra inteira. Então Uhum. abriu muitos ganchos assim para esse trabalho abriu muitos ganchos que tem repercutido até hoje. Olha só. E ele foi o teu primeiro trabalho de audiovisual ou você já tinha feito alguma outra coisa antes? Eu tinha feito trabalhos audiovisuais para publicidade, né, por conta da especialização, era muito para isso, mas foi para entender o corre da produção audiovisual.
Mas ele foi o primeiro e a partir dele eu fiz mais vários, assim, né? Por conta de todos os outros editais que vieram, com muitos atores para a gente poder trabalhar daí começar. O patrimônio nosso, artístico, cultural, as belezas naturais, o que fazer para cruzar esses artistas nesses lugares e tornarem obras. E daí surgiu muitas outras E obras. você segue fazendo trabalhos em vídeo? É. Sigo fazendo toda essa mescla agora, né? Uhum. De cada vez mais investigar e ver até onde a gente consegue chegar, porque tem o videomapping, tem a performance, tem tantas outras possibilidades, a dança teatro, a dança contemporânea, meu Deus, eu fico pirando nas possibilidades. Mas me acalmo porque eu consegui entregar para entender o que os atores, né, os indivíduos atores, estão querendo falar naquele encontro. Então, às vezes, eu, como diretor, eu dou uma baixada na bola naquilo que eu gostaria e me mergulho naquilo que está sendo me apresentado e nunca me arrependo, né? São coisas incríveis que surgem. Entendi. E agora, assim, o que você está dedicado no que agora nesse período? Agora estou em férias. Que bom! Pausa. Que ótimo! Uma pausa. Teve um último trabalho que a gente fez chamado Catarse também, que foi a partir dos patrimônios naturais. Depois teve um trabalho no museu, que foi incrível, foi uma noite imersiva, com obras que tomavam vida atrás de molduras que se acendiam e o público cruzava pelos museus. Mas esses foram os dois últimos recentes. Agora eu ainda estou pensando no 2025, com tantas questões climáticas acontecendo também, muitas coisas eu acho que podem vir tornar-se obras necessárias para a gente discutir hoje. Que ótimo, Thomas. Então, o teu trabalho vai ser exibido amanhã no YouTube, né? Mas vai permanecer lá. Quem não conseguir assistir amanhã, ele vai ficar lá um período, né? E nos domingos a gente tem parte do acervo, né? Ele vai ser exibido com medidas de acessibilidade de conteúdo. Isso vai acontecer em 3 domingos, né? Dia 2, dia 9 e dia 16. Então, nesse domingo, dia 2, o teu trabalho também vai ser exibido com acessibilidade, com audiodescrição. Então, vai ser mais também às 19h30, né? Vai ficar lá no YouTube. Então, também vai ter essa oportunidade aí de assistir teu trabalho. A gente vai encerrar por aqui. Thomas, você quer comentar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a oportunidade, desejar sucesso. A gente tem o Art On versão 2, 3, 4, 6, porque é fundamental e ainda mais essa mescla com os lugares, né? Com os patrimônios, essas possibilidades, eu acho que é preciso. Eu acho que a gente conseguiu reunir assim uma programação bem diversa, né? A gente tinha uma preocupação de ter essa abrangência nacional, né? A gente trabalha muito tempo com produção, mas o nosso trabalho acaba ficando bastante regional. E aí, mas a gente conseguiu, a gente teve trabalhos de 20 estados, né? Foi uma alegria bem grande e eu acho que a gente, né, por meio da curadoria e tudo, tem uma programação bem interessante, fica o convite para todo mundo aí acessar. Enfim, acho que vai ser bem, bem interessante. E aí a nossa conversa fica tanto no Instagram como também vai ser colocado no YouTube, então as pessoas vão, além de ver o teu trabalho, conhecer um pouquinho mais de você, da tua pesquisa e tudo que te inspirou, tá bom? Obrigada, Thomas, foi um prazer bem grande. Prazer é meu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.